Há mais de 100 anos atrás, em 1919, houve um grande carnaval. E esse carnaval, apesar de ter acontecido há tanto tempo atrás, ainda guarda algumas coincidências com o nosso carnaval de 2022, viu? Quer saber quais são elas? Então fica até o final desse vídeo para você entender do que eu tô falando. Se você é novo por aqui, meu nome é Ana, sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e lá no Instagram. Então já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram para você não perder as curiosidades históricas, dicas de estudos e todo esse conteúdo que eu faço com muito carinho para vocês. Então, bora lá pro vídeo. O Carnaval de 1919 foi considerado o Carnaval dos Carnavais, o maior dos carnavais na época em que ele aconteceu. E por quê? Isso aconteceu porque as pessoas estavam saindo de uma situação super assustadora, de uma epidemia de gripe espanhola que teve na época, mas não só isso, porque além da gripe espanhola, ainda teve a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, mas ali no iniciozinho de 1919 tudo isso ainda estava super recente, né? Então olha por quanta coisa essas pessoas passaram. Para vocês terem uma noção do impacto dessa epidemia de gripe espanhola, só aqui no Rio de Janeiro tem uma estimativa de que em média 15 mil pessoas perderam a vida por conta dessa doença. Só que tem inclusive pesquisadores que acreditam que esse número pode ser muito maior por conta, de repente, da falta de registros na época. E 15 mil pessoas é um número bem considerável, porque na época a quantidade de habitantes da cidade do Rio de Janeiro ficava em torno de 1 milhão de pessoas. Então 15 mil pessoas é bastante gente considerando a proporção. Então, gente, a gripe espanhola chegou aqui no Brasil em 1918 num contexto em que o país já estava sofrendo com muitas consequências econômicas causadas pela própria Primeira Guerra Mundial. Então imagina ter que lidar com as consequências de uma guerra que estava acontecendo no mundo e ainda ter que lidar também com uma epidemia que também estava acontecendo em vários países. Era muita coisa para enfrentar de uma vez só. Para vocês terem uma noção de como a gripe espanhola foi uma doença catastrófica, na cidade do Rio de Janeiro chegou um momento em que tantas pessoas estavam vindo a óbito por conta dessa doença que os óbitos vinham de uma forma muito rápida e chegou a não ter caixão, chegou a não ter onde enterrar essas pessoas. Então era comum, segundo os relatos da época, que muitas pessoas chegassem inclusive a ficar largadas no meio da rua. Elas vinham a óbito e ficavam jogadas mesmo nas calçadas, nas praças, porque não tinha ninguém, não tinha gente suficiente para recolher esses corpos e às vezes não tinha nem coveiro suficiente para fazer um enterro digno para essas pessoas. Passa logo, cara. Passa logo que eu quero gravar um vídeo. E sabe um detalhe muito curioso sobre a gripe espanhola? Apesar dela ter esse nome, ela não veio da Espanha. Alguns estudos sugerem que, na verdade, ela teria surgido nos Estados Unidos e, por conta da Primeira Guerra, acabou se espalhando pelos outros países. Só que como na época a Espanha era um dos países que mais noticiavam sobre o número de óbitos causados por essa doença, enfim, notícias no geral sobre a gripe espanhola, ela acabou ficando conhecida por esse nome por conta da Espanha noticiar o tanto de casos que estavam tendo lá. Mas a verdade é que não se tem 100% de certeza de onde isso começou. Então, para vocês terem uma noção, tem uma estimativa de que a gripe espanhola levou a óbito de 20 a 40 milhões de pessoas no mundo. Já a Primeira Guerra Mundial tem uma estimativa de que de 10 a 15 milhões de pessoas perderam as vidas nesse conflito. Então, olhem que diferença do número de óbitos causados por uma guerra mundial e da gripe espanhola. A gripe espanhola levou a óbito muito mais pessoas do que a própria Primeira Guerra Mundial. E é muito louco pensar nisso, né? Porque, assim, a gente imagina geralmente que uma guerra vai ter mais consequências, né? No número de vidas do que a gripe, mas realmente a gripe levou muitas pessoas a óbito. Então agora vamos finalmente falar como foi esse carnaval de 1919, onde as pessoas estavam felizes porque a gripe já estava acabando, tudo estava voltando ao normal, né? Aos pouquinhos. A guerra também tinha acabado no finalzinho de 1918, então era carnaval que as pessoas estavam com muita expectativa, estavam muito ansiosas. Mas antes de passar para esse tópico, se você quiser saber mais sobre a gripe espanhola e como que ela afetou o dia a dia das pessoas aqui no Brasil, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque eu posso trazer um vídeo só sobre isso, falando coisas bem inusitadas para vocês. Inclusive, gente, eu vou adiantar aqui, vou dar um spoiler. Se vocês quiserem mesmo esse vídeo, eu posso até falar sobre os remédios falsos que as pessoas acreditavam que curava a gripe espanhola, mas não adiantava para nada,
que algumas pessoas acabavam usando na época, viu? Então deixa aqui nos comentários para saber se vocês têm interesse. Mas bora lá pro Carnaval de 1919, que foi um sucesso. O Carnaval de 1919 prometia e tava todo mundo tão ansioso que até um pouco antes mesmo da festa, os jornais começaram a noticiar a venda de bebidas que tinham que ser encomendadas com antecedência, correndo risco de repente no Carnaval não ter mais. Colocavam também anúncios de lojas de fantasias, com aluguéis de fantasias, que vendiam também confetes, serpentinas, várias coisas assim. E alguns jornais chegaram inclusive também a compartilhar anúncios de festas que seriam realizadas em clubes, em lugares um pouquinho mais restritos, para as pessoas saberem e poderem ir. E as ruas ficaram lotadas no mês de março de 1919, nesse carnaval tão emblemático para a época. Então as pessoas iam para a rua para jogar confete umas nas outras, tendo inclusive batalhas de confete, onde as pessoas jogavam mesmo umas nas outras esses papeizinhos picados. E olha só que coisa curiosa. Também era nesse tipo de festa que algumas mulheres, algumas meninas aproveitavam ali para dar uma paqueradinha, porque não era sempre que muitas delas conseguiam sair de casa, ainda mais em festas tão grandes assim. Então, o carnaval também era ali um momento em que muitos casais se conheciam, viu? Outra coisa também um pouco inusitada hoje em dia pra gente, mas que fez muito sucesso na época, foram os aluguéis de janelas e varandas. Mas, Ana, como assim a pessoa alugava uma janela ou uma varanda? Nessa época as pessoas alugavam janelas e varandas para poderem ver os blocos passando lá embaixo, curtindo a festa sem necessariamente estar lá no tumulto, né? Porque tem gente que não gostava de ficar lá no meio do pessoal brincando no carnaval. E aí que dessas janelas e varandas as pessoas cantavam, jogavam confete lá embaixo. Então, elas aproveitavam a festa também, só que de uma forma um pouco mais exclusiva, digamos assim. E nesse carnaval também aconteceram os desfiles de carros alegóricos, os desfiles de corsos, que eram carros normais, carros comuns que as pessoas usavam no dia a dia, só que eram carros conversíveis. Então eles entulhavam o carro de gente e ficavam andando pela cidade, sei lá, 10 km por hora. Como se fosse mesmo uma carreata, digamos assim, né? E as pessoas ficavam conversando com as pessoas que estavam no carro do lado, ficavam jogando confete, rolavam também algumas paqueras. E foi nesse carnaval de 1919 que o famoso bloco Cordão do Bola Preta, que foi criado no finalzinho de 1918, teve um dos seus primeiros desfiles nas ruas. Para quem é aqui do Rio de Janeiro sabe que esse é um bloco super tradicional. Não sei se ele é muito conhecido para quem é de outros estados, mas aqui no Rio ele é muito famoso. É um dos blocos que no carnaval atualmente o pessoal mais gosta de ir. E nessa época ele já existia. Olha só que curioso. Inclusive nessa época as pessoas começaram a fazer marchinhas de carnaval sobre o contexto que elas viveram no ano de 1918. Então fizeram marchinhas inclusive sobre a própria gripe espanhola. E vocês lembram que eu tinha falado lá no início do vídeo que esse carnaval de 1919 teve algumas coincidências com o carnaval de 2022, que é o carnaval que vai acontecer esse ano, apesar dos desfiles só acontecerem em abril, né, por conta de todo esse contexto sanitário que a gente está vivendo. A primeira coincidência é que o carnaval de 1919 aconteceu em março, e o de 2022 também vai acontecer ali entre o finalzinho de fevereiro e início de março. Pelo menos o feriado em si, né, vai ser nessa data, porque os desfiles mesmo aqui no Rio, na Marquês de Sapucaí, vão acontecer só em abril, no feriado de Tiradentes. Pelo menos até o que foi decidido até agora, né? Mas, no geral, tem essa coincidência. A segunda coincidência é que nesse iníciozinho de 2022, as coisas também estão começando a voltar aos pouquinhos ao normal, por conta de todo esse contexto sanitário terrível que a gente viveu, né? Desde o final de 2019, início de 2020. Então, aos pouquinhos as coisas estão voltando ao normal. Talvez não da mesma forma de 1919, porque já no início do ano já teve uma festança de carnaval, foi um carnaval muito grande, e o carnaval agora de 2022 ainda não pode ser tão grande assim, porque ainda tem um certo risco, né? Mas tem essa coincidência também de que as coisas estão voltando ao normal depois dessa situação toda que aconteceu. A terceira coincidência é que em 1919, as pessoas estavam saindo ali de um contexto de muita dor, de muitas perdas, de muita tristeza, que abalou não só o Brasil, mas também o mundo, né? De uma forma geral, por conta da gripe espanhola. Então agora, em 2022, a gente também está começando a sair um pouquinho desse contexto, de tudo isso que aconteceu, né? De tantas perdas, de tanta dor, de tanta tristeza. E aí você deve estar se perguntando, ok, então tem muitas coincidências entre o carnaval de 1919 e o contexto agora de 2022, mas o que isso quer dizer? Gente, não tem nada por trás dessas coincidências, né? Eu só trouxe para falar para vocês mesmo porque eu achei interessante. Eu percebi que algumas coisas, apesar de tanto tempo ter se passado, acabaram sendo bem parecidas, mas claro, né, que cada época tem o seu contexto,
Cada época tem as suas especificidades, nenhuma época é exatamente igual a outra. E foi isso, achei interessante trazer para vocês perceberem também essas semelhanças. Então esse foi o vídeo. Se você quiser um vídeo só sobre gripe espanhola, como era o dia a dia das pessoas durante essa crise sanitária que teve na época, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer esse vídeo para vocês. E se vocês quiserem também, de repente, comentar alguma coisa que vocês acharem interessante sobre esse carnaval de 1919, se perceberam também mais alguma coincidência, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler de um por um. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir se vocês tiverem gostado. E até o próximo. Um beijo e até mais. Tchau!